comigo que o som não pode parar. Simbora! Um sentimento caracterizado por um ato de decepção ou de ofensa, provocado por alguém próximo com um vínculo afetivo intenso e muitas vezes não passageiro e que pode durar para a vida inteira. Nomeamos como mágoa. Quando a Anitta chega, ela foi lá se arrumar, né? Porque ela tinha vindo. Quando ela volta, e o cara perguntou: o que é esse cara? Eu gostei desse cara, simpático. Eu vi que ele tava falando bem de mim. Aí ela meteu: old school, minha mãe era fã dele, ele já foi muito famoso, agora tá meio quebrado. Tá inclusive aqui querendo se aproximar de mim. Aí eu olhei aquilo e falei: não posso estar ouvindo isso. Eu não posso estar ouvindo isso. Eu fui embora pro carro, falei: nego, eu tô indo embora. Tá maluco? Falei: vou embora, meu, tu não tem noção que eu ouvi dessa mulher. Entrei no carro e naquele momento ali eu comecei a chorar de raiva pelo comportamento dela. Que é uma pessoa que, pô, naquela época eu ajudei, eu fiquei mal, velho. Ela conseguiu me deixar mal. Pensa numa pessoa que ela conseguiu te arriar. Eu fiquei em casa, voltei em casa, fiquei chorando. Eu falei: pô, bicho, essa mulher eu não acredito. É tanta ingratidão, que a vontade que eu tinha de ir lá e arrebentar lá na porrada, velho. Porque eu sou... A mágoa pode nascer de uma expectativa que o indivíduo deposita no outro e acaba se decepcionando quando ela não é correspondida. Foi o caso do cantor latino, que revela uma grande mágoa pela cantora Anitta por ter ajudado ela no início da carreira. Mas em uma festa em que os dois estavam presentes, Anitta teria dito para os cantores gringos que Latino já estaria ultrapassado. E segundo Latino, a vontade era de partir para a agressão de tanta raiva. Outra característica do surgimento de uma mágoa é através da ausência ou perda. Kelly Clarkson sente na pele a dor do abandono de seu pai. A cantora carrega essa mágoa diariamente com ela. Aos 4 anos de idade, o pai de Kelly se separou da mãe da cantora, deixando ela e os irmãos. Além disso, Clarkson, os irmãos e a mãe foram vítimas de violência doméstica ocasionadas por ele. Em uma composição chamada Because of You, que significa Por Sua Causa, de autoria da própria cantora, é revelada através das letras a enorme mágoa que carrega de seus pais. Dos versos, ela enfatiza: eu não irei cometer os mesmos erros que você. Eu não vou me permitir causar tanta dor ao meu coração. Eu não vou desmoronar igual a você. Você caiu com tanta força. Por sua causa, eu acho difícil confiar. Não só em mim mesma, mas em todos à minha volta. Por sua causa, eu tenho medo. Ainda na mesma canção, ela acrescenta o porquê de sua mágoa ser tão grande com relação ao pai. Você nunca pensou em mais ninguém. Você só via a sua própria dor. E agora eu choro no meio da noite. Por sua causa, eu fiz o meu melhor para tentar esquecer tudo. Por sua causa, tenho vergonha da minha vida. A cantora até hoje não conseguiu perdoar o pai e carrega com ela essa mágoa que não consegue ser cicatrizada. Mas o que esse sentimento pode ocasionar em um indivíduo? Existem situações em que a mágoa é tão grande, acompanhada pela raiva, e muitos acabam buscando outras alternativas para expressar esse sentimento, recorrendo a forças ocultas e realizando trabalhos e rituais. A mágoa é uma sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa,
uma indelicadeza, um ressentimento. E o mal usa o gatilho da mágoa para fazer uma conexão espiritual. Uma vez a mágoa entrando, junto com ela entra um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele causa estrago na vida da pessoa no qual ele entrou. E uma vez essa pessoa tendo mágoa, essa mágoa alimentada por esse espírito maligno, ela se torna em ódio. Uma vez a pessoa tendo ódio, ela é capaz de qualquer coisa, inclusive de, movida por esse ódio, fazer um ritual para a pessoa no qual a ofendeu, no qual lhe causou esse ressentimento. E esse ódio, essa mágoa, alimenta a força energética do ritual que é feito para destruir a vítima. Só que o que muitas pessoas não sabem e até mesmo nunca é dito é que existe uma partilha. Toda vez que é feito um ritual, metade desse ritual, 50% vai para a vítima e 50% volta para o autor. Então, tanto a pessoa movida por esse ódio, por esse encosto que está alimentando esse ódio, é vítima, quanto a pessoa a qual ela quer atingir. Então, vai causar uma destruição, um estrago em duas vidas. Mágoa. Um sentimento que pode trazer graves consequências, inclusive doenças para a mente e para o corpo. Pessoas movidas por ela, capazes de usar artifícios com forças ocultas para tentar aliviar este sentimento, agir de alguma forma como vingança. Mas existe uma maneira de acabar com a mágoa e com tudo que ela acarreta. Um indivíduo que foi vítima de um ritual por conta da mágoa, como quebrá-lo? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder e nós estamos aqui para ajudar você, meu amigo, minha amiga, que tem passado por problemas. E diante desses problemas você vem pensando e percebendo que esses problemas são espirituais. Você também se considera uma pessoa vítima de um ritual. Você já percebeu que não é normal o que está acontecendo com você. Você pode estar sendo vítima de um ritual, de uma inveja, até você se sente invejado por pessoas, de repente do seu ciclo de amizade, do seu ambiente de trabalho ou até mesmo dentro da própria casa, por pessoas da família. Você que de repente teve uma situação com alguém, um negócio que não deu certo, um relacionamento que não deu certo e a pessoa jogou uma praga, dizendo que isso não ia ficar assim, você não ia ter paz, que você ia pagar ela e jogou uma maldição, dizendo que você não ia ficar nesse emprego, nessa empresa, você não ia ser feliz ao lado de ninguém, que o sorriso no seu rosto ia ter fim e você percebe que depois que a pessoa falou isso, de lá para cá tem acontecido, perdeu o emprego, faliu a empresa, caiu doente, caiu numa depressão, o relacionamento acabou. Meu amigo, minha amiga, existe o mundo espiritual. Por isso que sexta-feira na Universal nós realizamos o dia da limpeza espiritual completa. Uma limpeza espiritual para o corpo, para a alma, para o espírito, uma limpeza espiritual para casa, para o trabalho, para os caminhos. E eu quero que você acompanhe agora o momento da libertação, momento que a oração forte é realizada, a oração do descarrego é feita, e nesse caso o mal se manifestou, se revelou e foi feito o trabalho de libertação para expulsar o mal, porque quando o mal sai, ele leva com ele a miséria, a doença, o vício, a depressão, ele leva o sofrimento. Acompanhe. O que você está fazendo aí? Estou enraizado no coração dela. Enraizado? Sim. E fazendo o quê? Tudo que você falou ali era pra ela. Eu não queria deixar ela vir aqui hoje. Desgraçada.
Eu odeio ela, quero tirar ela daqui. Não quero deixar ela louca. O que você já tem feito? Tenho botado doença. Ódio. Muita dor. Eu quero tirar ela daqui. Eu já tirei e vou tirar de novo. Ela tem ódio por quê? Pelo sofrimento. O que aconteceu? O que você já fez na vida dela para ela odiar? Ela foi abandonada. Ela foi estuprada. Massacrada. Você tá vendo? Quem fez tudo isso com ela? Eu, desde pequena, eu tava lá. Eu faço ela ficar com vergonha até de vir aqui. Como é que você entrou na vida dela? Ela foi oferecida Por quem? pela mãe e o pai. Eles te serviam? Não, Mas ofereceram como? Como é que foi isso? o pai dela, O quê? ele fez um... Fala! Desgraçado! Fala! O que ele fez? Ele ofereceu ela Em troca de quê? em troca da mãe. Ele queria poder ficar com a mãe? matar. Ele queria matar ela. Então você vem agindo nessa família há muito tempo. Sem hereditário. Do maior ao menor, todos. Meu Deus, pela autoridade que o Senhor designou sobre o nome do teu filho Jesus, esse mal acaba aqui agora, esse sofrimento acaba aqui agora, essa desgraça de vida acaba aqui agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foge, não adianta fugir, você já foi derrotado, em o nome do Senhor Jesus. Sai! Acabou, filha. Diga graças a Deus. Qual o teu nome? Dioslene, Você chegou aqui, sabe como? uma dor no peito, assim, uma tristeza. E agora? Tô bem, Saiu a dor no peito? sim, tô leve, E a tristeza? também. Quer mudar de vida? Sim, Tem certeza? sim, senhor. Eu vou te dar a receita. E só depende de você. Amém? Preste atenção. Olhe dentro dos meus olhos. Você quer se ver livre desse mal para sempre? Sim. Perdoe quem errou com você. Amém? Você vem vivendo dentro de uma prisão emocional com a pessoa que errou com você. Está na hora de você abrir a porta dessa prisão e você sair dela e liberar o perdão para essa pessoa. O que ele fez com você foi horrível, mas o que você está fazendo com você ainda é pior. Guardar mágoa é pior. Amém? Deu para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Então ainda hoje, daqui a pouco eu vou chamar no altar para fazer a oração e você vai fazer essa oração. Nunca mais esse demônio vai ter força para atuar na sua vida. Você crê nisso? Sim, senhor. Então fecha os olhos. Eu te abençoo no nome santo do Senhor Jesus. Receba pela fé o seu perdão. Jesus te perdoa. E se Ele te perdoa, não tem por que você negar perdão. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vai com a obreira bem forte para Jesus. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus diz que Ele faz nova todas as coisas.
E é o que Deus quer proporcionar para você, uma nova vida, uma nova história. De repente você é uma pessoa que carrega dentro de você uma mágoa, um rancor, um trauma. E isso é uma forma que o mal, que as forças espirituais do mal têm encontrado para fazer você viver presa ao seu passado. Quando você carrega uma mágoa, quando você carrega um trauma, quando você carrega dentro de você sentimentos assim, ou até pensamentos negativos que não deixam você ter perspectiva, isso faz com que o mal consiga prender você no passado e não viver uma nova vida, não viver uma nova história, ser feliz no amor, ter prosperidade, ter uma família unida, ter um corpo saudável. Por isso eu convido você para sexta-feira, para vir buscar a sua libertação, a libertação da sua família, para quebrar essa maldição. Vindo buscar essa limpeza espiritual, você não vai carregar mais esses sentimentos dentro de você e pode ter certeza, tudo vai ser diferente. A sua vida, ela vai ser mais leve. Nós vamos acompanhar agora resultados de pessoas que venceram, superaram a mágoa, o ressentimento, deixaram de olhar para trás, viver do passado e hoje testemunham viver uma nova vida. Seu nome? É Tuliana. E a Vitória, Tuliana? Então, bispo, quando eu cheguei na corrente de sexta-feira, além dos problemas de casamento, né, que não tinha paz, problema financeiro, dentro de mim tinha um vazio muito grande, né? Eu tinha muita raiva dentro de mim, muito sentimento de mágoa, por conta dos problemas no casamento, né? Eu fui acumulando muito ressentimento. Fora de casa eu tinha paciência com as pessoas, eu tratava bem, mas dentro de casa eu era nervosa, eu não tinha paciência com os meus filhos, com meu esposo. Eu tinha momentos assim de ataque, assim, que eu quebrava o brinquedo das crianças, ficava com raiva, quebrava celular. Já joguei diversas vezes a roupa do meu esposo para fora de casa, porque havia muito sentimento ruim, eu não conseguia perdoar. Por conta disso eu tinha dificuldade para dormir, eu chorava durante a noite, aí durante o dia já não conseguia produzir no trabalho, vivia cansada. Tive momentos até de ter episódios de paralisia do sono, que é uma situação, na época eu não entendia, né? Depois fui pesquisar, que é algo muito, muito ruim, assim, uma sensação muito ruim. E o mais difícil, bispo, é que eu não conseguia me firmar. Eu fiquei muito tempo afastado da igreja, né? Durante anos, e eu tentei voltar diversas vezes e eu não conseguia me firmar. Como o senhor estava falando uma sexta-feira atrás, né? Vinha muito pensamentos. Tudo que eu escutava aqui vinha pensamentos rebatendo, né? Muito pensamento destrutivo, que não tinha jeito. Então, a sexta-feira sempre foi algo muito difícil de eu conseguir concluir. Mas até o dia que eu tomei uma decisão, decidi obedecer e contra esses pensamentos, né, deixar para trás tudo que passou. E graças a Deus fui me libertando. Hoje tenho paz na minha casa, hoje tenho paz com meu esposo, com os meus filhos, tenho uma vida profissional abençoada, recebi o Espírito Santo e consegui me firmar. Valeu a pena, né? Com certeza. Graças a Deus. Deus te Amém. abençoe. Amém. E a sua Vitória? Então, eu vim contar o testemunho de libertação. Quando eu cheguei aqui, bispo, eu tinha muita raiva da minha família. Eu tinha mágoa, porque cresci num lar mais agressivo, e aí eu tinha mágoa da minha mãe, do meu pai, eu não conseguia conviver com eles. Eu morava na mesma casa com meu irmão e a gente não falava um com o outro, assim, tinha ódio profundo dele. Várias vezes a gente já brigava, assim, de sair no tapa, assim. Mas cheguei com essa raiva, com complexo de inferioridade, então não me achava nada. Pensava assim, o que vai ser do meu futuro? Porque eu não achava que ia fazer nada. Assim, tinha crise de ansiedade só de pensar no meu futuro, porque como eu não sabia o que ia fazer, quem eu ia ser, né? E aí, quando eu cheguei aqui, bispo, eu não sabia nada, não sabia de mágoa, nunca tinha falado de mágoa para mim. Então, eu achava que era tudo normal, que essa raiva que eu tinha da minha família era normal, que era coisa de adolescente, que era momento, né? E eu fui aprendendo. Aí, quando eu fui aprendendo, eu fui praticando, eu tenho que perdoar. Então, perdoei toda a minha família. Hoje eu não tenho nenhum problema com eles. O meu irmão, que eu brigava com ele, meu Deus, a gente é muito amigo agora. Eu cuido dos filhos dele, sou tia, né? E ele dei testemunho lá, perdoei todos eles. Não tenho mais complexo de inferioridade, não acho que eu não sou nada, que eu sei que eu sou filha de Deus. Então, venci todos esses complexos, venci toda essa mágoa, todo esse ódio, e agora tenho paz. Recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. E de lá para cá?
Nossa, eu aprendo muito, bispo. Todos os dias a gente ainda tem guerra, mas naquela época eu não tinha força, sabe? Eu não digo que eu fazia mal para mim mesmo, porque eu fazia mal para as pessoas, eu tinha raiva de tudo. Então hoje, quando as coisas acontecem, eu fico nos pés de Deus e Ele me sustenta. Então, Da vitória. Eu não tenho problema. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Vivemos em um mundo físico, que é tudo que podemos ver e tocar. Porém, o que muitas vezes não entendemos é que há também um mundo espiritual, que vai muito além da nossa capacidade humana de vencer. As forças espirituais do mal trabalham incansavelmente todos os dias para roubar, destruir e matar. Roubam a paz, a saúde, a alegria, a vontade de viver, a liberdade. Destroem a família, o casamento, a mente do ser humano com doenças e pensamentos que dominam seu interior. E no final, pode levar à morte. Você e sua família precisam estar protegidos contra o mal. Nesta sexta-feira, vem e traga a sua família para serem protegidos, para que nenhum mal venha te suceder e praga nenhuma chegue à sua casa. Em uma Universal mais próxima de você. Você pode estar conosco aqui no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 19 horas, passando pelo corredor de fogo e poder, formado por 70 iluminados, 70 homens e mulheres de Deus que estarão orando em favor da sua libertação, a libertação da sua família, uma limpeza espiritual. Está aí as imagens da nossa catedral, estacionamento gratuito, tem creche para sua criança, você não paga nada. Você só precisa dar um passo de fé e estar conosco nessa sexta-feira. Você, sua família, estão todos convidados. Nós vamos ficando por aqui com um momento de fé e esperança, um momento de oração com o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso socorro, presente nos momentos difíceis. E quantas não são as pessoas que estão agora, meu Pai, chorando, triste, para baixo, sem autoestima, devido, meu Deus, aos problemas, às dificuldades. Então, meu Deus, eu te peço, o Senhor disse, vinde a mim os que estão cansados. Quantas não são as pessoas cansadas, desesperadas? Apressa-te agora, meu Deus, em trazer o refrigério à alma, em trazer a libertação, em, meu Deus, fazer bater em retirada toda a enfermidade, toda a maldição que tem feito o teu povo viver aprisionado, angustiado. Seja liberto aí agora, na autoridade e no poder que há em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho a certeza da sua vitória. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.